Olá a todos, bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre o concurso do INSS, Instituto Nacional de Seguros Sociais, que é uma autarquia federal. As dicas são para quem está iniciando os estudos e quem quer aproveitar, pois ainda não saiu o edital. Então vamos lá. Informações sobre o último concurso. O último concurso foi em 2015, a banca foi Sebrasp. Foram 120 itens, sendo que uma errada anulava uma certa. Não teve redação. A maioria dos cargos foi oferecido para o nível médio, no cargo de técnico de seguro social. O INSS é uma autarquia federal e que recebe as contribuições para a manutenção do regime geral da Previdência Social. Os servidores que passam no concurso deles são servidores públicos estatutários. Ele é responsável pelo pagamento de aposentadorias, salário maternidade, pensões, auxílios, entre outros benefícios para a população. O concurso do INSS foi autorizado e encontra-se na fase de escolha da banca organizadora. Ainda não se tem notícias de qual será a banca que vai fazer o concurso do INSS, porém, as bancas que mais vêm realizando concursos ultimamente é a FGV, o Sebrasp e a FCC. Então, há uma grande chance de ser alguma dessas três. Foram autorizadas inicialmente 1.000 vagas para técnico de seguro social, nível médio. É uma excelente oportunidade para quem quer ingressar no serviço público, pois os órgãos do Executivo Federal têm uma tradição de chamar muito mais candidatos do que aqueles aprovados nas vagas iniciais, já que a rotatividade nesses órgãos é muito grande. Normalmente as pessoas que passam neles logo são aprovadas ou já foram aprovadas em outros concursos melhores e acabam saindo e abrindo mais vagas. Agora vamos falar sobre a remuneração do cargo. Existe o vencimento básico no valor de R$ 712,61. Há uma gratificação de atividade executiva no valor de R$ 3.595. Outra gratificação de atividade de desempenho no valor de R$ 1.140,18, totalizando o valor de R$ 5.447,79, o que já é uma bela remuneração para um cargo que exige somente o nível médio. Existe também a possibilidade de aumentar o valor que o servidor recebe se ele conseguir uma função ou um cargo de confiança, o que no executivo não é muito difícil. Existem muitos cargos disponíveis, cargos de confiança, mas também é algo que a pessoa tem que ponderar se vale a pena, porque normalmente é assumir, às vezes, um cargo de chefia, mais responsabilidade, e pode ser que atrapalhe se ela quiser estudar para outros concursos. Mas aí, já estando lá dentro do serviço público e exercendo as atividades do cargo, ela pensa se vale a pena, de repente não vai exigir tanto a mais dela e ela vai conseguir estudar para outros concursos, se for isso que ela resolver fazer. Existem também outros benefícios do cargo, como o vale alimentação, no valor de R$ 458, auxílio pré-escola, no valor de R$ 321, auxílio transporte, que vai variar de acordo com a localidade que o servidor morar, e tem também um plano de saúde. Eu trouxe aqui um panorama das disciplinas e a quantidade de questões de cada disciplina que teve na última prova, e também um percentual do que cada disciplina representou na pontuação geral da prova. A prova foi feita pelo Sebrasp, foram 120 itens, sendo 50 de conhecimentos básicos e 70 questões de conhecimentos específicos. Conhecimentos básicos foram divididos em português e redação oficial. Teve 15 questões, representou 13% da prova. Direito administrativo foram 9 questões, representou 8% da prova. Raciocínio lógico teve
6 questões, representou 5% da prova. Ética, 6 questões, equivalente a 5%. Regime jurídico único, foram 6 questões, 5% da prova. Regime jurídico único, a gente pode colocar junto com direito administrativo, o que somando daria também 15 pontos, igualando com português e redação oficial. Informática, tiveram 5 questões, foram 4% da prova. Constitucional, foram apenas 3 questões, equivalendo a 3% da prova. Conhecimentos específicos, foi a matéria de Seguridade Social, que é o que mais a pessoa vai precisar para trabalhar no INSS. Foram 70 questões, o que representou 58% da prova. Então, a gente pode ver que no último concurso, quem focou a maior parte do tempo estudando a questão da Seguridade Social, sobre conhecimentos específicos, português e direito administrativo, teve mais de 80% da prova garantido de ter estudado até o dia da prova. Então, assim, pode ser que mude alguma disciplina ou outra, mas eu não acredito que mude tanto, porque normalmente o órgão ele faz uma reunião com a banca organizadora e ele fala quais são as atividades prioritárias que o servidor vai precisar exercer. Então, se basear no último concurso é uma boa, porque normalmente as funções não costumam mudar muito, né? De um concurso para o outro. Eu acredito que informática, talvez, eles peguem mais pesado, porque atualmente no serviço público teve muita digitalização de processos, então hoje em dia se faz muito mais coisas com processos eletrônicos do que físicos, o que também agilizou muito mais os processos. Seguridade Social, eu acho que vai continuar pegando pesado, cobrando. Português, que também usa bastante, e direito administrativo. Pode ser que eles acrescentem mais algumas matérias, mas não muitas. E tem também a possibilidade deles cobrarem redação. Então, é uma boa estratégia. Quem quiser treinar a redação, uma parte do tempo, não precisa ser tanto, mas para não ser pego desprevenido, caso eles cobrem no próximo edital. Eu elaborei um ciclo de estudos semanal e eu fiz ele pensando que a pessoa possa estudar 4 horas por dia. Eu sei que para quem estuda e quem trabalha, pensar em ter 4 horas por dia pode ser um pouco difícil, mas eu também já estudei e trabalhei, eu trabalhava 8 horas por dia, com 1 hora de almoço, então eu ficava 9 horas no trabalho e ainda tinha 1 hora para ir, 1 hora para voltar de deslocamento. Então, infelizmente, quem tem pouco tempo tem que praticamente criar tempo. Então, o que eu fazia era, normalmente, eu sempre tentava estudar no ônibus, no horário do almoço, eu comia bem rápido e sempre sobrava um tempinho, 1 hora ou outra que eu chegava um pouquinho mais cedo no trabalho, antes do início do expediente, eu sempre tentava ler alguma coisa, eu tinha alguns exercícios que não exigem tanta concentração seguida, assim, então dá para aproveitar mais com exercícios. Então, esse ciclo de estudo semanal, divide em 4 horas, né? De preferência, se você for pegar um turno completo, ou de manhã, ou de tarde, ou à noite, faça pelo menos um intervalo, porque vai render muito mais o seu estudo. Então, cada sessão tem 1 hora. Na segunda-feira, eu coloquei português, depois 1 hora de direito administrativo, depois Seguridade Social e Ética. O legal do ciclo de estudos é porque se você não puder fazer ele seguido, por exemplo, você pode pegar 1 hora de manhã, tentar acordar um pouco mais cedo, o segundo horário ali, de repente, você conseguir um horário no horário de almoço, e as 2 últimas horas, se você chegar do serviço e ainda conseguir, você pode tentar fazer pelo menos essas 2 horas. Então, normalmente, as últimas
horas do ciclo de estudo, eu sempre coloco matérias mais fáceis, porque normalmente a pessoa vai estar mais cansada, então vai exigir menos raciocínio e concentração dela. Na segunda-feira eu coloquei 1 hora de português, direito administrativo, depois seguridade social e ética. Terça-feira, seguridade social, 2 horas, os 2 primeiros horários do ciclo, aí um intervalo. Depois raciocínio lógico e regime jurídico único. Na quarta-feira, direito administrativo, depois português, seguridade social e regime jurídico único. Na quinta-feira, 2 horários de seguridade social, porque realmente na última prova foi o que teve mais peso e não vai ter como não ter um peso grande nessa prova também, porque basicamente é o que a pessoa vai fazer o expediente inteiro dela. Vai ser trabalhar com questões dessa matéria. Depois, na quinta, raciocínio lógico, matemático. Por último, informática. Na sexta, português, depois constitucional, seguridade social, nos 2 últimos horários da sexta. No sábado, eu coloquei 2 horários de revisão e 2 horários de exercício. É importante colocar no ciclo tanto horários definidos para revisão quanto para exercícios, porque senão a pessoa acaba não fazendo e quando chega no dia da prova, às vezes até ela conseguiu fechar o edital, mas não lembra do início das matérias. Então, revisão tem que ser toda semana e de preferência até diariamente. Cada vez que você puder começar a matéria, se você puder pegar uns 5 ou 10 minutos para dar uma revisada, nem que seja mental, do conteúdo que você viu no último dia, vai ajudar muito na memorização. Domingo, eu coloquei um simulado de 3 ou 4 horas, porque o que está acontecendo muito é que as provas estão cada vez mais cansativas. Além de questões difíceis, as questões estão vindo enormes, muitas vezes questões de 5 alternativas, cada uma com um texto. Então, o que está acontecendo é que muitas vezes os candidatos estão saindo da prova sem conseguir nem terminar de ler. Quanto mais de raciocinar e pensar mais ou menos. Então, realmente está sendo uma luta contra o tempo. A pessoa já treinando simulado, ela vai conseguir chegar bem mais competitiva no dia da prova, porque é diferente você estar assistindo uma aula, né? Estudando é bem mais fácil do que você estar fazendo um simulado ali com questões, tendo que pensar. É uma postura bem mais ativa da pessoa. Simulando o tempo também, que é muito importante. Inclusive, se a pessoa puder colocar um pouquinho, o tempo um pouquinho menor do que ela vai ter no dia da prova, é melhor, porque se ela tiver algum contratempo, alguma coisa, e ainda vai ter que preencher o gabarito, vai ser mais fácil se ela estiver preparada para essa situação. Durante a trajetória do estudo, a pessoa pode alterar também. Se ela perceber que ela está evoluindo bem em direito administrativo, isso que vai dizer são as questões que ela for respondendo durante os dias que for estudando. Se ela está acertando muito mais questões de direito administrativo, por exemplo, do que de português, então ela pode alterar, reduzir um pouco a quantidade de direito administrativo, mas manter pelo menos 1 ou 2 vezes na semana e aumentar as disciplinas que ela tiver tendo mais dificuldade. O estudo, ele acaba que ele é personalizado, né, para cada pessoa. Algumas já vão, de repente, chegar já sabendo muito de informática e de português, outras já vão ter dificuldades nessa matéria, então por isso que é muito importante fazer exercícios e simulados, porque é isso que vai dizer como que você está na preparação e vai poder definir as estratégias para seguir nos estudos. Eu trouxe algumas dicas finais sobre o assunto hoje do concurso público do INSS. As questões que eu mais vejo as pessoas perguntando é se é possível conciliar com outros concursos. Eu acredito que sim, se a pessoa já vem de uma preparação, normalmente ela já vai ter visto essas matérias, constitucional, administrativo,
8.112, raciocínio lógico, de mais diferente aí que ela vai ter que incluir é a Seguridade Social, que é a matéria que realmente vai ter mais peso nesse concurso. Então, eu acho que é plenamente possível e é uma excelente oportunidade para quem quer entrar no serviço público. O concurso do INSS é uma oportunidade tanto para quem ainda não é concursado. É difícil hoje em dia sair um concurso com tantas vagas, então provavelmente ele vai ser muito disputado, mas quem iniciar com antecedência vai ter muita chance de chegar bem competitivo no dia da prova. Além disso, vão ser oferecidas 1.000 vagas iniciais, mas como eu já disse, é quase certo que chama muito mais do que isso, porque sempre quem passa num concurso desse, normalmente já está aprovado em outros e continua estudando, e dificilmente alguém chega ao final do estágio probatório, porque normalmente já passou em outro. Então, com isso, acaba abrindo muitas vagas, além das iniciais, vão chamando muito mais gente. E é uma oportunidade para aproveitar para estudar agora sem o edital. É claro que tem o risco de estudar uma matéria que foi do concurso anterior e não cair nessa, mas, como eu disse, as atribuições do cargo não mudam tanto. Então, normalmente as matérias de um concurso para o outro costumam ser bem parecidas. O que pode acontecer é aumentar um pouco a quantidade de questões de uma matéria ou outra. Por exemplo, como eu falei, eu acho que pode vir um pouquinho mais pesado em informática, ou vir em outra matéria. Podem incluir redação, porque os últimos concursos de nível médio estão incluindo redação, então eu não acho que seja perdido se a pessoa tirar um tempinho ali, 1 ou 2 horas na semana. Sei que às vezes é apertado, mas se conseguir estudar para redação não é perdido, inclusive porque para outros concursos pode ter certeza que vão pedir. E eu acho que é uma excelente oportunidade para quem quer entrar no serviço público. Algumas pessoas têm um pouco de preconceito, eu já ouvi gente falando que não gostaria de trabalhar no INSS, mas eu acho que é um excelente cargo, assim, para quem ou está desempregado ou acabou de se formar no ensino médio. E podem ter certeza que muita gente que tem faculdade vai fazer esse concurso. Então, quem estiver menosprezando está perdendo tempo, porque hoje em dia é muito difícil um concurso que já de cara ofereça 1.000 vagas, mesmo sendo para todo o Brasil, mas vão chamar muito mais, sempre chamam concurso para órgãos federais do executivo, então a rotatividade é enorme. E assim, a pessoa ela vai ter, mesmo que ela queira estudar para outros concursos, mas ela vai ter uma tranquilidade maior, um problema a menos para ela se preocupar, porque a pessoa já sendo concursada, ela pode fazer escolhas mais tranquilas e escolher outras carreiras, outros cargos, mas com a segurança de já ser concursado. Já vai ter o salário todo mês ali garantido, já vai ter os benefícios. Então, se estivesse começando hoje a estudar, eu não perderia essa oportunidade de jeito nenhum. Eu estudaria mesmo de verdade para esse concurso. Ao final de cada vídeo, eu sempre vou tentar trazer uma frase ou uma citação que possa motivar as pessoas, porque realmente essa vida de estudar para concursos não é tão fácil, principalmente para quem trabalha, estuda e já tem família. Mas a frase de hoje fala muito sobre isso. Comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Do Arthur Ashe. Eu acho que é uma frase bem representativa para quem está iniciando os estudos ou para quem está retomando os estudos depois de um tempo que tenha parado, seja lá qual tempo que tiver sido. Nunca é fácil iniciar uma nova trajetória ou retomar. Eu já passei por essas duas fases e realmente é complicado, mas é a forma que a gente tem de seguir com a vida e tentar melhorar profissionalmente. A vida também da gente melhora quando a gente
tem uma estabilidade, uma tranquilidade melhor. Hoje em dia tem muita gente desempregada, então eu acho que um cargo público, seja lá qual for, é uma vitória muito grande. E também a questão do comece onde você está. A pessoa nunca vai achar que ela está preparada, mas ela tem que começar de algum ponto, de alguma forma, tentar iniciar. Usar o que tem. Hoje em dia popularizou bastante o acesso a materiais, tem até muito material gratuito na internet. Então, as pessoas hoje em dia têm muito mais acesso do que antigamente. Então, facilitou essa questão, mas também dificultou um pouco porque todo mundo tem acesso, né? Pode ter acesso. Então, a concorrência acabou se especializando um pouco mais. E fazer o que a pessoa pode. Vai ter dia que a pessoa vai poder estudar 4 horas, vai ter dia que ela vai poder estudar 10 minutos. Mas aqueles 10 minutos foi o que ela pôde fazer no dia, o que ela conseguiu, o que ela teve condições. Então, se um dia, uma semana ou mais falhar nos estudos ou no planejamento, não se culpe, siga. Por isso que é importante o ciclo de estudos, porque distribui todas as matérias. Então, se a pessoa tiver que retomar ali vai recomeçar na quinta-feira. Não tem problema, tá ali as matérias, então ela não vai ficar tão perdida. E é isso, eu acho que o concurso do INSS é uma excelente oportunidade para quem ainda não é concursado ou está em um que ganhe menos. É uma carreira que valorizou muito nos últimos tempos. Hoje em dia, o final de carreira de nível médio do INSS está em torno de R$ 10.000. Então, para exigir a escolaridade só de nível médio, está um excelente salário. E eu espero que vocês aproveitem essa oportunidade, porque eu aproveitaria se eu fosse fazer esse concurso pela primeira vez ou se eu ainda não fosse concursada. Um beijo, obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!